Olá, tudo bem? Bom dia. Vamos seguir hoje com a leitura do livro A Vida com Propósito, de Rick Warren, dia 39. Equilibrando a tua vida. Vamos para Efésios 5,15. Portanto, vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. 2 Pedro 3,17. Não permitam que os erros dos ímpios levem vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Bem-aventurados os equilibrados, pois subsistirão mais do que todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentatlo. Ela é composto de 5 modalidades: tiro ao alvo, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatlo é vencer todas as 5 e não apenas 1 ou 2. Tua vida é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos em equilíbrio. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos no Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e explicado por Jesus em João 17, mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas 2 declarações resumem todo este livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Ame a Deus de todo o seu coração. Você foi planejado para o prazer de Deus. Logo, seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Ame o próximo como a ti mesmo. Você foi formado para servir. Então, o seu propósito é demonstrar amor pelas outras pessoas por meio do ministério. Vão e façam discípulos. Você foi feito para uma missão. Então seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio da evangelização. Batize-os em. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então seu propósito é se identificar com sua igreja por meio da comunhão. Ensine todas as crianças as coisas. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o grande mandamento e a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em equilíbrio não é tarefa fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos, que nos despertam maior paixão e negligenciar os outros. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter sua vida equilibrada e firme no caminho, juntando-se a um pequeno grupo para prestar contas aos outros, avaliando regularmente sua saúde espiritual, registrando seu progresso em um diário e passando o que aprendeu para os outros. Essas 4 atividades são importantes para um viver dirigido por um propósito. Se você prima por se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual com um grupo pequeno. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-la com pessoas no ambiente do grupo pequeno. A Bíblia diz, como o ferro afia o ferro, da mesma maneira as pessoas podem ajudar a melhorar umas às outras. Aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais intensas por meio de conversas. Eu exorto veementemente a juntar um pequeno grupo de amigos e formar um grupo de leitura e uma pessoa com propósitos. A fim de rever esses capítulos semanalmente, você deve discutir implicações e aplicações de cada capítulo. Deve perguntar, e daí? E agora? O que isso significa para mim? Minha família e minha igreja. O que fazer a respeito disso? Paulo disse, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Nessa época, Paulo já falava que a fé sem obras, a fé sem prática, não presta para nada. No apêndice 1, preparei uma lista de perguntas e debates a serem usados por um pequeno grupo ou escola dominical. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Você pode dar e receber opiniões sobre o que estão aprendendo. Vocês podem tratar de exemplos da vida real, podem orar, incentivar, apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver seus propósitos. Lembre-se de que fomos feitos para crescer juntos e não separadamente. Olha que código maravilhoso. Nós somos seres sociais. A Bíblia diz, encorajem uns aos outros e deem força uns aos outros.
Após terem completado este livro juntos em grupo, você poderá pensar e examinar outros estudos para a sua vida, dirigida com propósitos, disponíveis para grupos e classes. Também te encorajo a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas no fim do livro de mais de 1000 trechos da Bíblia utilizados neste livro, para que você possa estudá-los em seu contexto. Leia, por gentileza, o Apêndice 3, que explica por que de terem sido utilizadas paráfrase e diferentes traduções, visando a manter este capítulo adequadamente à leitura diária. Me foi impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafo, capítulo e até mesmo livros inteiros. O meu livro pode ajudá-lo a realizar estudos indutivos. Faça-se em si mesmo uma inspeção espiritual periódica. Quantas vezes a gente faz, né? Quase nunca. A melhor forma de equilibrar 5 propósitos da vida é fazer uma avaliação periódica de si. Deus dá grande valor ao hábito de autoavaliação. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e a examinar nossa saúde espiritual. A Bíblia diz: examinem-se para terem certeza de que estão firmes na fé. Não se desviem achando que tudo está garantido. Realizem em si mesmo exames regulares, testem-se. Se falharem no teste, façam algo a respeito. Para manter a saúde física, você precisa de exames regulares com o médico, para que possa avaliar os sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para a tua saúde espiritual, você precisa verificar regularmente 5 sinais vitais de adoração, comunhão, crescimento de caráter, ministério e missão. Jeremias aconselhou: vamos fazer um bom exame de maneira que estamos vivendo e reorganizar nossa vida debaixo da autoridade de Deus. Quantas vezes a gente faz essa autocrítica, esse autoexame? Na Saddleback, desenvolveu uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Se você desejar uma cópia dessa análise de saúde mental, espiritual para a sua vida dirigida por propósito, pode me enviar um e-mail no apêndice 2. Você ficará surpreso ao ver como esta pequena ferramenta te ajudará a alcançar o equilíbrio de uma vida espiritual de crescimento. Paulo disse que ideia entusiástica do princípio se iguala pela ação realista do presente. Anote seu progresso diário. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é manter um diário espiritual. Não se trata de um registro de acontecimento, mas de lições de vida que você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Podemos nos lembrar de que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo na sua vida. Dawson Trotman costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam quando passam pelos nossos dedos. A Bíblia traz vários exemplos em que Deus manda as pessoas manterem um diário espiritual. Ela diz: conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro do seu progresso. Não te deixa contente o fato de que Moisés ter obedecido à orientação de Deus para registrar a jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, não teria subtraídas as poderosas lições de vida presentes no livro do Êxodo. Embora seja improvável que seu diário espiritual seja tão amplamente lido como o de Moisés, ele ainda é importante. A Nova Versão Internacional diz: por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas de jornada deles. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Eu espero que você escreva sobre as fases da sua jornada espiritual ao ter uma vida dirigida por propósitos. Não anote apenas o que for agradável, tal como fez Davi. Registre suas dúvidas, temores, lutas com Deus. Nossas maiores lições vêm do sofrimento, e a Bíblia nos diz que manter o registro de nossas lágrimas sempre que ocorrer um problema, lembre-se de que Deus as utiliza para cumprir todos os 5 propósitos da vida. O problema te força a atentar para Deus, trazendo-o para uma comunhão mais íntima com os outros, e constrói um caráter semelhante ao de Cristo, lhe fornece um ministério e lhe provei um testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Bem no meio de uma experiência sofrida, o salmista escreveu: que isto fique escrito para que os nossos descendentes saibam que o Senhor Deus fez, e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Você deve
às futuras gerações a preservação do relato com Deus que te ajudou a cumprir o propósito dele aqui na Terra. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito após estar no céu. Olha só que legal, por que é importante a gente escrever? A gente vai deixar legado para as gerações futuras do que a gente fez hoje. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. O livro de Provérbios diz: quem abençoa os outros é abundantemente abençoado. Os que ajudam os outros serão ajudados. Aqueles que passam adiante suas percepções obtêm ainda mais de Deus. Agora que compreende o propósito da vida, você tem a responsabilidade de levar sua mensagem aos outros. Deus está chamando para ser seu mensageiro. Paulo disse: agora quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores confiáveis, para que as possam dizer aos outros. Neste livro passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito de vida. Agora é a sua vez de transmitir aos outros o conhecimento que eu estou fazendo aqui agora, ao vivo e a cores. E vou replicar isso aqui também no YouTube. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual é o propósito de vida. Compartilhe com essas verdades aos filhos, amigos, vizinhos e aqueles com quem trabalha. Se você der um livro a um amigo, adicione um bilhete pessoal na página dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse: quem sabe que deve fazer o bem, não faz, comete pecado. Essa é forte. Se você sabe que você tem que fazer o bem, você não faz o bem, você já está cometendo pecado. O conhecimento aumenta a responsabilidade, porém transmitir o propósito de vida é mais do que uma obrigação, é um dos grandes privilégios da vida. Imagine o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Paulo disse: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Tudo bem, André? Estou terminando de ler aqui Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Tudo se destina à glória de Deus. O motivo pelo qual transmitimos o que aprendemos é a glória de Deus e o crescimento do seu reino. Na noite anterior à crucifixão de Jesus Cristo, ele disse ao Pai: eu te glorificarei na terra. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda que tinha morrido por nossos pecados, então que obra ele havia completado? Neste caso, ele está se referindo ao destino de expiação. A resposta está no que ele disse nos 20 versículos seguintes de sua oração. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos, a preparação dos discípulos para viver os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer e amar a Deus, adorar, ensinou a amar uns aos outros, a comunhão, e deu-lhes a palavra para que amadurecerem o discipulado. Mostrou-lhes como servir o ministério. Olha só que bacana. Ministério é para servir, maior que serve, né? É o que diz o livro de Provérbios. Jesus foi exemplo de uma vida dirigida para propósitos e também ensinou aos outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. O quanto a tua vida você está glorificando a Deus e está trazendo mudança na vida das pessoas. A partir da tua vida, você é testemunho vivo dela. Hoje em dia, Deus chama a cada um de nós para realizarmos esta obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que o ajudemos a outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as à comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir. E então que tornemos a enviá-las para que mais pessoas sejam alcançadas. Quando a gente causa uma modificação na vida de uma pessoa, essa pessoa vai reverberar a modificação e a mudança na vida de outras. É disso que se trata uma vida dirigida para propósitos, independentemente de sua idade. O resto de vida que pode ser melhor parte dela. E você pode começar hoje com propósitos. Vamos aos pensamentos finais para reflexão. Um tema para reflexão: bem-aventurado sejam os equilibrados. Efésios 5,15, um versículo para memorizar. Portanto, vivam com devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que conhecem. Você sabe qual é o significado da vida. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Para adorar foi que a gente nasceu. E Ele espera que a gente faça isso em obediência e submissão. Aquele propósito que Ele colocou no coração da gente. Uma pergunta para meditar: quais das 4 atividades eu vou iniciar para permanecer no caminho e equilibrar os 5 propósitos de Deus na minha vida? Espero que eu tenha conseguido contribuir com você
André que está aqui online, e com aquelas pessoas que irão assistir esse vídeo também mais tarde. Faça um excepcional dia e repensa muito bem qual semente você está plantando nessa vida a respeito daquele que te enviou. Faça um excepcional dia e até mais.